Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta com o PTcast. Esse programa que pretende aqui falar num bate-papo bem informal acerca de pessoas, personalidades que construíram a história do partido, o maior partido da América Latina, e também com os pré-candidatos e pré-candidatas à Câmara de Vereadores da capital catarinense. E hoje aqui, para ilustrar um pouquinho da sua história e a gente poder conhecer mais profundamente uma bela história que vocês vão se surpreender, uma pessoa que eu admiro bastante, tenho a honra de ter do meu lado também nas lutas e poder justamente contar um pouquinho dessa história para vocês do PTcast. Ela é professora, sindicalista, feminista e mãe do Cauê e da Ayla. E ela está aqui agora. E eu acredito que ela também é vacinada. Helenira na luta. Helenira Vilela, seja bem-vinda, querida. Que bom que tu veio aqui hoje, aceitou esse convite, para que a gente pudesse trocar um pouquinho da ideia aqui acerca das histórias que você tem com o partido, mas também que a gente lá em casa que está acompanhando agora, ou no celular, no seu mobile, que possa também conhecer um pouquinho da Helenira antes da política. Helenira, tu é vacinadinha? Vacinada. Aqui o nosso sim. Zé Gotinha, que é símbolo de uma campanha certeza. que voltou agora com tudo com Lula, né? E a gente teve nas ruas para que isso pudesse acontecer, e a gente falar isso em 2024, né? De toda a desconstrução que teve com a ciência, com vacinação e tal, a importância da vacinação, né, Helenira? Já que você falou de história, a minha mãe trabalhava no Ministério da Saúde, né? Ela era da Fundação Nacional de Saúde. Então, ela trabalhava nas campanhas de vacinação. Sim. Eu acho que eu tomei todas as vacinas várias vezes, Nossa. inclusive. Tá aqui. Porque ela, toda a campanha ela trabalhava e ela dizia, vacina em tudo que precisa dessa menina. Bota o checklist aqui, vai anotando, vacina. Vamos embora. Eu sempre... Chorava muito quando vacinava, Lô? Não, era bem tranquila, eu sempre fui bem... Sempre fosse corajosa, então. Até na hora da vacina. Então, Helenira, e agora contando justamente, falando um pouquinho da tua mãe, a tua vida de infância, o que te lembra em relação aos teus pais, a tua vida, contar um pouquinho para quem não conhece, dessa história de luta que foi já desde criança, né? Eu nasci clandestina, né? Meu pai foi preso em 1968 e a minha mãe, ela era militante antes, minha mãe é 9 anos mais velha que meu pai. Então ela começou a militância no movimento estudantil, já quando fazia faculdade de pedagogia na Universidade Católica de Salvador, e participou, por exemplo, da Corrente da Legalidade. Outro dia eu achei o crachá dela de delegada da UNE, um congresso da UNE que foi em Niterói em 61. Nossa, estava guardado. Tá guardadinho lá em casa. E ela conhece, aí ela vai fazer mestrado fora do Brasil, um mestrado que era uma bolsa da OMS, e quando ela volta, o Brasil já estava sob uma ditadura, e o meu pai tinha sido preso em 68, né, porque ele estava na passeata que foi chamada de Sexta-feira Sangrenta, que é uma passeata no Rio de Janeiro de estudantes que estavam protestando contra a ditadura, contra a reforma universitária do McUsaid, depois da morte do Edson Luiz. E ele está na manifestação e saindo da manifestação, andando com uma das principais lideranças que a UNE tinha na época, que era da AP, né, da Ação Popular, que era o Jean-Marc Van der Vinde, que foi o cara que ganhou a eleição da UNE do Zé Dirceu. Então, ele era um liderança. E, no fim, a repressão prende os 4, né? Eram 4 estudantes que estavam caminhando, saindo da manifestação. Então, quando tem a passeata dos 100 mil, a passeata dos 100 mil era também para soltar os 4 estudantes que estavam presos. O meu pai era um deles. E aí, meu pai entra na clandestinidade, porque no dia do julgamento eles condenam eles, apesar de não ter nenhuma prova. Foi condenado, então? Ele foi condenado e foge no dia do julgamento e entra na clandestinidade. Já clandestina, ele conhece a minha mãe, que já era militante há bastante tempo, ela é 9 anos mais velha que ele, então, na verdade, ela tinha uma história de militância mais antiga. E eles se apaixonam e acabam entrando na clandestinidade, porque ele não podia, né, aparecer, porque ele estava com uma condenação por defender os estudantes, por lutar contra a ditadura. E aí a gente nasce, eu tenho uma irmã mais velha e a gente nasce já em condição de clandestinidade, ou seja, lutando contra a ditadura, né? Eu, então, desde bebê, na verdade, estava nessa vida, né? Sim. Mas em 79, meu pai é anistiado, e quando, então, eu começo a me dar conta da minha vida, a gente já vivia numa condição de mais ou menos normalidade. Porque as pessoas, às vezes, têm uma impressão... Mas, assim, eu inventei até um verbo. Desclandestinizar não é um processo automático, não é acender e apagar uma luz, né? Não é, porque você viveu
achando que o Estado era uma ameaça para você, porque o Estado estava sumindo com amigos seus, estava torturando pessoas, estava assassinando gente, estava perseguindo as pessoas, e quando você vai voltar para uma condição de normalidade, ainda mais que a ditadura não tinha acabado, Figueiredo ainda era o presidente, ainda tinha um presidente militar, então o processo de acreditar que você pode confiar no Estado e que o Estado está confiando em você é um processo muito complicado. Então, eu, na verdade, começo a lembrar da minha infância nesse processo que eu chamo de desclandestinização da família, assim. E aí tinha uma série de coisas que eram muito difíceis, porque os meus pais sempre me ensinavam que não podia mentir, porque tinha que falar a verdade, porque, né, é por óbvio, mas, ao mesmo tempo, tinha não conte isso para o vizinho, não fale para o vizinho que não sei quem veio aqui, esconda esse livro. E eu tinha muito uma sensação de medo, assim, porque eu não sabia o que eu podia dizer, o que eu não podia dizer, porque os critérios não eram muito claros e eu não sabia por que tinha aquelas coisas, né? Qual era o motivo. Eu era uma criança de 4, 5, 6 anos. Então, essa sensação de emergência, apesar de que nunca ninguém me disse, mas eu tinha uma sensação de que se eu falasse alguma coisa que não devia, todo mundo ia morrer, algo muito ruim ia acontecer. Aí, então, eu vivi era uma infância tensa. Apesar de que eu, mais ou menos, da parte que eu me lembro, era uma vida relativamente normal. Morava num condomínio, estudava, tinha amigos vizinhos e tal. Mas eu tinha essa sensação. E a outra coisa que tinha era uma sensação de não pertencimento. Porque os comportamentos, a história dos meus pais eram muito diferentes de todo mundo em volta, dos vizinhos, do resto da família. Por exemplo, eu tinha uma coisa, os meus pais tinham muito livro e a gente morava num bairro operário, né, em Niterói, então não era um comportamento muito comum dos outros, assim, tinha uma coisa, meu pai estudava muito, então eu me sentia um pouco diferente de todo mundo o tempo inteiro, trocava muito de escola, a situação financeira deles era muito complicada, porque o meu pai não pôde se formar na faculdade, a minha mãe não conseguia trabalho, porque ela tinha ficha. Tinha ficha, então, quando eles selecionavam ela para trabalhar na educação, né, ela era pedagoga, trabalhou na saúde, na educação sempre, ele chegava num ponto que eles não respondiam mais, e ela sempre teve a sensação de que era por causa dessa história, né? Então, foi um processo bem complicado, e em 82, eu tinha 6 anos, os meus pais fundaram o PT, ajudaram a fundar em 81, 82, o PT de Niterói, né? Só que com 14 anos eu vim para cá. Aí os meus pais já estavam separados e eu vim para Florianópolis. Eu inicio a minha militância, eu considero o dia que eu inicio a minha militância do primeiro dia que eu decidi pular a cerca da escola para ir para uma passeata de movimento estudantil. Isso foi aqui daí já? Não, eu tinha 12 anos, ainda foi em Niterói, 88. Aí eu fui do centro cívico da escola. Então, já veio uma revolucionária. Já vi já. Quando eu entrei no Instituto Estadual de Educação para fazer o ensino médio, logo depois eu entrei no Grêmio. Sim. E aí depois, quando eu fiz o 3º ano, foi em 1992, fora Collor. Aí eu já completamente de cabeça, em cima do carro de som, chamando passeata de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aí já militante mesmo, assim, para congresso de movimento estudantil. E nesses primeiros movimentos que tu viu aquele povo todo junto ali e conhecendo já a história dos teus pais, tu já começou a se arrepiar, imaginando tudo que eles passaram para vocês chegarem a esse ponto? Muito. Porque essa desconstrução de todo o processo, que foi o processo de uma perseguição muito grande, a ditadura, nos coloca numa situação de grande responsabilidade quando a gente consegue um processo de redemocratização do nosso país. E tu viver esse momento te coloca realmente num filme, passar um filme na cabeça, provavelmente, né? Com certeza. É que tem uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que é assim, nunca teve uma reunião de família que a gente sentou e falou assim, agora nós vamos contar para você a história da família toda aqui. Não tem esse dia. Você vai mesmo catando as coisas aos poucos, descobrindo uma coisa aqui, outra ali, e montando, né? Então, mas em 92, quando eu começo a fazer movimento estudantil mais de cabeça, assim, os meus pais, ao mesmo tempo, incentivavam, ao mesmo tempo, tinham uma certa preocupação. Essa guria vai no mesmo caminho, medo, né? E aí, mas a gente toca, né? Mas quando as passeatas do Fora Collor ficam maiores, eu, por exemplo, coordenava assembleias dentro do Instituto Estadual. Para quem conhece, o Instituto Estadual tem hoje são refeitórios, mas na época eram duas lanchonetes, assim. A gente subia no parapeito do lado de fora
A gente botava a caixa de som do lado de fora, no andar de cima, pulava a janela, botava as caixas de som e coordenava a assembleia lá de cima, para poder caber todo mundo, porque eram milhares, era mais de 1.000 estudantes por vez. E eu me lembro das primeiras vezes que a gente fez isso, que a gente faz, né, que a gente teve essa ideia, falou, vamos fazer dali, porque não tem lugar, não cabe dentro do auditório. Na época não tinha o ginásio, centro esportivo, né? Então aí que eu olhei aqui daquela turma, assim, eu falei, cara, é muita responsabilidade. E aí, outro momento que eu tenho essa sensação é quando eu descubro a história da Helenira Rezende, que é a mulher que foi assassinada no Araguaia e que eu me chamo Helenira por causa dela. Também dá uma sensação de quase uma... Não tem um sentido ruim, mas é uma obrigação de respeitar essa história, de fazer jus a carregar esse nome. Hoje em dia eu tenho contato com a família da Helenira Rezende e é uma história bem impressionante. Eu conheci a sobrinha dela, a Marta, que é uma continuadora dessa luta. Tem uma sobrinha neta já, que é a Yara, que é uma menina maravilhosa, que também está no movimento estudantil. As irmãs dela, a Helenalda, a Helenoira. E, então, a gente ganha uma responsabilidade. Sim. Porque essa democracia que a gente tem, com todos os problemas que ela tem, e ela tem vários, mas custou a vida de muitas pessoas. Né? E os meus pais não foram as únicas pessoas atingidas pela ditadura. O meu avô foi preso, foi expulso do exército, eu tenho um casal de tios que foi torturado. Então, os amigos da família, né? A gente convivia com pessoas que saíram da tortura, que tinham diversos problemas na vida por causa disso. Então, essa responsabilidade de dizer a democracia que temos é uma conquista muito importante e, ao mesmo tempo, muito frágil, que a gente tem que cuidar como se fosse um bebê todo santo dia. Né? Porque a gente viu nos últimos anos, né? A gente viu nos últimos anos. E essa negação de todo esse processo, negação da ditadura, negação que houve perseguição, que houve pessoas que sofreram, gente nas ruas pedindo isso de novo. Né? A gente viu isso nas últimas eleições e a crise se aprofunda mais quando a gente vê que aquela mobilização grande do 8 de janeiro, já com um novo presidente, com um novo governo, uma tentativa de golpe que não era só um golpe das pessoas que estavam tentando lá depredar o patrimônio público, entrando naquele domingo. Não, foi uma atitude que agora vem cada vez mais de forma clara nas investigações da Polícia Federal, que estava muito bem orquestrada e só não aconteceu porque realmente algumas pessoas não quiseram. Porque também não existia um grande movimento internacional para isso também. Mas que momento difícil, não, Helenira? A gente viver com isso. Como você falou, a democracia ela tem que ser cuidada todos os dias. Como um bebê muito frágil, assim. E é isso, assim, foi muito terrível para todo mundo na família. Assistir esse processo de negação, de desinformação. Tem gente que diz que não teve tortura, tem gente que diz que só foi torturado quem, entre muitas aspas, fez coisa errada. E, na verdade, eram as pessoas que estavam fazendo as coisas certas que estavam sendo torturadas. A gente teve um assassinato em massa de indígenas que não tinham a menor proteção. A crueldade da ditadura em que eles pegavam roupas contaminadas com varíola e jogavam em aldeias em que as pessoas todas morriam. Corrupção, que é uma coisa que as pessoas falam que está completamente errado. Quer dizer, não, mas pelo menos tinha ordem, pelo menos não tinha corrupção. Isso é mentira. Tinha insegurança pra caramba, tinha criminalidade pra caramba e tinha corrupção no governo e nos empresários pra caramba. Agora, o que acontece? Se o interesse de alguém que era importante no governo era contrariado, ou porque alguém queria denunciar a corrupção que estava acontecendo, ou porque eu queria denunciar um crime que estava sendo cometido por um amigo de alguém que estava na ditadura, essa pessoa era perseguida, presa, morta. Então, claro, a gente tem menos notícia. Mas a gente não tem menos notícia porque tinha menos corrupção. A gente tinha menos notícia porque tinha muita repressão. Não tinha transparência alguma. Não tinha transparência alguma. Então, você não tinha acesso à informação. A fome que foi promovida pela ditadura, a dívida externa, a gente começar ali na década de 80 com uma inflação que era pior do que essa que está na Argentina agora. Então, um desastre. Um desastre absoluto para o país, culturalmente, educacionalmente. O sistema educacional foi muito atingido. Os melhores professores que a gente tinha foram perseguidos, foram exilados, foram mortos. Então, tudo isso foi prejudicado. E a gente teve que ter uma geração inteira para reconstruir e, de repente, quando a gente está chegando num ponto em que dá a sensação de que essa reconstrução realmente vai para o avanço, né?
aí vem aquelas mesmas pessoas, ou os filhos, ou os primos deles, Não, é uma e loucura. repetem o mesmo ciclo. E tu vê que foi um governo que, tipo, falando da educação, né? Você falou aqui agora, um ministro da educação foram trocados quantas vezes? Não Acho que tinha... foram 5. 5 vezes, um atrás do outro. Era da saúde, durante a pandemia, aquela situação que a gente viu, era ministro saindo atacando o governo, porque o governo não queria admitir que existia uma pandemia, negando a ciência, negando a possibilidade de a gente fazer uma corrida pelas vacinas. Aí daqui a pouco era ministro que foi o super-herói, né, considerado muito tempo super-herói, que era da justiça, saindo, atacando o governo, porque o governo tentava interferência na Polícia Federal e queria abafar algumas situações no Rio de Janeiro, e o ministro que acabou prendendo, que era juiz, acabou prendendo o presidente Lula para tirar daquela eleição, que ganhou de prêmio um ministério. Então, e as pessoas negam que isso não era um plano, não era algo que tinha um objetivo por trás. Isso é que é triste. Daí a gente vê as pessoas agora, mais recentemente, até mesmo durante as consequências climáticas do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro, mas o Rio Grande do Sul foi muito atingido recentemente, e que se propagaram de novo de uma forma massiva, criminosa e orquestrada, que foi justamente essa ideia de que o governo não está fazendo nada, não precisamos do Estado aqui, deixa só os voluntários. De novo, um ataque sistêmico diante do que eles realmente têm medo do que seja demonstrado pela verdade, que é realmente nós temos um governo que está muito mais presente da população, independe do governo que está lá, depende das pessoas se votaram ou não votaram nesse governo, e a gente tem visto isso. E isso nos orgulha, né, Helena? De um partido que é democrático, o partido dos trabalhadores, das trabalhadoras. Com certeza. E essa tua história com esse partido? Com certeza. A gente percebe que o compromisso do Partido dos Trabalhadores, das trabalhadoras, com a vida das pessoas. É simples assim, né? A gente viu um governo militar, porque tem gente que diz que são 5, 7, 10, 11 mil militares no governo do inelegível, que não conseguiram demonstrar, né, competência para tocar, para fazer o que era necessário, ou pior ainda, propositalmente boicotaram o Brasil, boicotaram no sistema econômico, boicotaram na educação, boicotaram na questão da saúde de uma maneira brutal que, por exemplo, essa coisa da vacina. O Brasil, nem a ditadura, essa outra que estávamos falando, teve coragem de atacar o Programa Nacional de Imunização, porque o Brasil era um país que tinha tradição. Né? A gente tinha o Sabin, a invenção da vacina contra a poliomielite, a gente tem uma série de coisas, a Fiocruz, né? O próprio Oswaldo Cruz, que foi um cara que teve uma visão de saúde pública, com todas as contradições também, mas tudo isso era um patrimônio nacional, era uma coisa que todo brasileiro se orgulhava, e que a ditadura de 64 a 85 não teve coragem de atacar. Sim. Aí você olha para um governo que some com o Zé Gotinha. Os Zé Gotinha. Então, os Zé Gotinha sumiram com ele? Sumiram com ele, depois inventaram um outro, tentaram... Nossa, era horroroso. E o que aconteceu? A gente não tem imunização. E pior do que isso, eles divulgam notícias falsas sobre as vacinas, fazendo com que não só teve o processo de corrupção envolvendo a compra de vacinas, né, a demora em aceitar, não aceitar enquanto a empresa que fornecia não cedesse ao esquema de corrupção que estava sendo proposto. Depois se tenta com uma empresa que estava aceitando a corrupção, isso é denunciado, não conseguem comprar, e aí atrasa tudo, milhares e milhares de brasileiros perderam a vida. E pior do que isso, não ficou na vacina de Covid. As crianças agora, tem criança morrendo de sarampo. Tem gente voltando a ter pólio no Brasil, que era um monte de coisa que estava erradicado. Sim. E por conta da atuação consciente e coordenada de um governo que boicota a saúde do povo, nós temos milhares e milhares de mortos, de pessoas que vão ter sequelas para sempre. Um processo em que você retoma uma situação em que você não tem mais a doença erradicada, você volta a ter vírus em circulação. Surreal um pouco. E aí você vai ter que inventar novas vacinas, porque o vírus que está em circulação, ele sofreu mutações, então, às vezes, a vacina que existia não dá conta. Então, você aumenta o custo,
né, além das vidas, você dá prejuízo para o país diretamente. Então, é trágico demais. Mas que bom que pelo menos a gente conseguiu fazer agora um intervalo nisso, dizer o seguinte, agora nós vamos reconstruir de novo. Por isso que até o lema do governo federal, União e Reconstrução, é o que se busca através de um governo que vê Lula pela terceira vez lá no Rio Grande do Sul, buscando a unidade, independente dos ataques, ele vai, não, nós vamos ajudar e vamos fazer de tudo o que é possível. E isso nos orgulha, porque é uma história de gigante, né, de um dos maiores partidos da América Latina, e não é por acaso que o povo acreditou de novo para levar pela terceira vez o presidente Lula à presidência da República para poder realmente fazer uma tarefa hercúlea, que é enfrentar um mercado voraz e enfrentar um Congresso que agora não é mais nenhuma presidencialismo de coalizão, parece um parlamentarismo de faca no pescoço. E isso está muito posto. Mas o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está com os projetos tocando. Nós temos grandes quadros nos municípios. Você tem um grande desafio agora, que eu estou sabendo. Colocou o nome à disposição. Eu quero saber um pouquinho, antes de falar da pré-candidata Helenira, pré-candidata à Câmara de Vereadores da capital catarinense, mas saber um pouquinho como é que foi essa tua experiência, que acabou recentemente de passar pela Câmara de Vereadores, num rodízio que foi feito, e foi intenso, né? Todo mundo falando, meu Deus, a Helenira não para. Ela não para, ela começou o primeiro dia já com proposições, indicações e mais debates e audiências públicas e grandes tarefas ali que surtiram um grande efeito, né? Também do IFSC. Eu estou muito feliz. Federais. A gente conseguiu nesses 30 dias, a gente sempre acha que dava para fazer um pouco mais, né? É sempre assim. Mas, enfim, cada dia tem 24 horas. A gente apresentou dezenas de proposições, tranquilamente mais de 50, talvez chegando a 80 proposições de indicações, requerimentos, sugestões e projetos de lei. Então, assim, são dezenas de coisas que a gente ainda vai ter que conversar com a cidade, porque tem coisa que a gente não conseguiu nem dizer para ninguém que fez. Sim. Eu fui presidente da Comissão de Educação, Desporto e Cultura em 2 reuniões só. Opa. Participei de 3 reuniões, mas só 2 eu pude presidir. Nessas 2, uma a gente discutiu a questão do acesso a Libras, né, a língua brasileira de sinais, porque nem todo mundo sabe, mas o Brasil tem 2 línguas oficiais, que é o português brasileiro e a língua brasileira de sinais. A necessidade de promoção dessa política. E, numa outra oportunidade, a gente discutiu as questões do Conselho Municipal de Cultura e da matemática, porque eu sou professora de matemática e dia 6 de maio foi dia da matemática. Então, a gente fez muitas, de todas essas proposições que a gente apresentou enquanto eu estava no mandato, 5 foram a votações e 4 foram aprovadas por unanimidade. Foi um mês isso, já conseguiu chegar com coisa no plenário. Então, tá vendo? Tem gente que fica 4 anos e não faz isso. Não faz isso, exatamente. Nós fizemos a criação de uma comissão especial para discutir a qualidade de vida no trabalho, porque durante o meu mandato tinha o 1º de maio, e a gente conseguiu ouvir coisas muito importantes de trabalhadores e trabalhadoras, tanto da iniciativa privada, mas principalmente do próprio serviço público, o quanto está sucateado, o quanto está difícil trabalhar para o povo de Florianópolis, sendo boicotado pela prefeitura, o quanto tem desmonte, perseguição, falta de compromisso com o trabalho, desorganização. Então, você tem de incompetência à compreensão política errada e a, vamos dizer assim, interesses escusos, tudo boicotando o trabalho dos servidores e das servidoras na saúde, na educação, na CONCAP, na assistência social. Então, a gente pôde ouvir nessa comissão bastante coisa sobre isso. Também discutir o movimento Vida Além do Trabalho, que é um movimento muito importante e para Florianópolis é uma característica. A gente tem muitos trabalhadores no que a gente chama de jornada 6x1, que é uma jornada que você trabalha 6 dias e folga 1, e que, na verdade, frequentemente você trabalha mais do que 6 dias, porque a folga não cai todo dia no mesmo, toda semana no mesmo dia. Então, às vezes, você trabalha 10 dias seguidos sem nenhuma folga. E quanto as pessoas estão adoecendo. Precisamos então, esse movimento, conversar muito sobre isso, né? Muito. E aqui, como a gente tem muito perfil de serviço, porque quem que trabalha na jornada 6x1? Basicamente, a galera do telemarketing e do comércio, né? Então, você pensa num shopping, num supermercado que abre 7 dias por semana, os trabalhadores trabalham na jornada 6x1, mas só a cada 6 semanas eles têm a folga no domingo. Então, eles desencontram eles desencontram da família, eles não conseguem ter descanso. Às vezes, ele faz uma folga na terça, depois ele vai fazer só na outra quinta uma folga. Então, ele trabalhou demais.
muito frequentemente a exigência de hora extra. Então, esse movimento é muito importante, a gente conversou sobre ele também na comissão especial. O relatório dela é uma coisa bem interessante. E a própria coisa do quem cuida de quem cuida, né? Os trabalhadores da saúde que estão muito sobrecarregados, que não conseguem a própria saúde mental, desde a pandemia, foram muito maltratados. E a audiência pública dos institutos federais. Então, eu ia te perguntar isso aí, que foi um negócio assim que explodiu nas cidades. Fala muito sobre os institutos federais e a ampliação deles, né? A compreensão de que precisamos ampliar os trabalhos, a atenção nesse ponto importante de educação. E que o governo federal, e sintonizou bem que a tua chegada ali com os 100 institutos federais que o presidente Lula assinou recentemente para a construção, um aqui do ladinho, em Tijucas. E aí você já fez uma audiência pública, tive lá nessa audiência pública. E conta um pouquinho dessa surpresa aí, que é coisa boa para a nossa cidade. A gente teve uma conversa, porque as pessoas têm assim, já tem 2 institutos federais em Florianópolis, tem um no centro e um no continente. Ótimo, só que a gente tem uma população, por exemplo, você falou do de Tijucas, que é um dos 100 da expansão agora, né, já anunciados. O de Tijucas está nessa cidade para atender uma população de 100 mil pessoas. Mas, Leila, quantas pessoas moram no sul da ilha? 100 mil pessoas. 100 mil. Então, por que não tem uma unidade no sul da ilha? Por que não tem uma unidade no norte da ilha, que tem mais de 130 mil pessoas? Então, eu fui pesquisar, conversar com as pessoas que eu conheço no Ministério, por conta do meu trabalho também como dirigente sindical, e aí a gente tem em torno de 5.600 matrículas na cidade, e pela proporção que a gente defende de atendimento, era para ter mais de 8 mil. Então, aí eu falei, pronto. Opa, é aqui. E nosso presidente querido, quando ele anunciou as 100, ele disse, o meu sonho é fazer que nem o Túlio Maravilha, vou perseguir as 1000. Não é assim, fazer esses 1000 gols. É bom as pessoas lembrarem que quando o Lula ganha a presidência em 2003, todos os presidentes antes dele tinham construído 144 unidades de escolas técnicas, Cefetes, que a gente tinha na época. Nos governos do Lula, até o governo da Dilma, a gente constrói mais de 500 unidades. Então, passa de 144 para 600 e tantas. E agora o Lula quer passar para 782 com essas 100, com o sonho de chegar a 1000. E se ele tem esse sonho, quem sou eu para discutir? E eu olhei para Florianópolis, eu falei, por que não mais um ou quiçá mais 2 para cá? E aí a gente olha, lá no norte, você tem... Está sendo retirada aqui da cidade a história da Universidade lá da Polícia. A gente tem o Sapiens Park. A gente tem uma população de mais de 130 mil pessoas. A gente tem um polo tecnológico. Por que é que não tem o Instituto Federal? E olhando para o sul, a gente tem o terreno da Universidade ali da Tapera, que está subutilizado. A gente tem uma demanda de uma população. E fazendo essas unidades no sul e no norte, a gente melhora a mobilidade da cidade, porque a gente não vai precisar das pessoas todas se deslocando para o centro para estudar. E aí você pode, no norte, fazer mais dirigida ou para o turismo ou para a questão tecnológica, para trabalhar nas empresas, para criar novas empresas. E pode ser essas 2 áreas tecnológicas ou outras. Na verdade, isso não precisa ficar determinado, pré-determinado. E no sul, a gente tem toda uma discussão de maricultura, de cultura de algas, de pesca artesanal, que está se perdendo em algumas, outras estão crescendo, às vezes sem uma base científica, que se você botar uns cursos lá, você poderia super incentivar. E aí, repara uma coisa, em Itajaí tem o curso de pesca, que faz as análises da qualidade de água de Florianópolis para o povo da maricultura, mas está funcionando lá em Itajaí. Por que a gente não pode ter um aqui? E a outra coisa... se você produz aqui, é um tipo de escola que, como ela vem junto com professores doutores, com laboratórios estruturados, com biblioteca, com estrutura de ginásio, você cria um equipamento público que vem com aula de artes, de línguas, tudo isso é uma possibilidade, e você pode fazer pesquisa, que a ciência vai se juntar com o conhecimento tradicional. A ciência vai se juntar com a valorização. Então, a gente esteve junto na abertura da Safra da Tainha, e eu ficava pensando, gente, olha que legal que podia ser. E lá em Itajaí, a gente tem um relato, por exemplo, de um pescador que sofreu um acidente, que o barco virou,
E depois, quando ele conseguiu ser salvo, quase um dia depois, ele mandou um áudio para o professor dizendo: professor, eu e os meus companheiros, a gente está vivo porque a gente seguiu as orientações de segurança que você nos ensinou. Foi por causa disso. E o único que não sobreviveu foi o que não quis seguir. Nossa. Então, literalmente salva vidas. Conhecimento salva vidas. Né? Então, imagina o envolvimento de um Instituto Federal com uma comunidade. Né? A gente não consegue imaginar hoje Florianópolis sem institutos federais que estão ligados diretamente à história de muita gente. Que hoje a gente viu até na audiência pública relatos, testemunhos de jovens que se formaram ali, estão pelo mundo inteiro, vivendo, trazendo experiências, de uma certa forma trabalhando, ajudando no desenvolvimento da cidade, da importância de um Instituto Federal, de uma Universidade Federal, estar junto com parceria com a Prefeitura no projeto de desenvolvimento de uma cidade, para soluções de problemas de uma cidade. Então a importância realmente, e eu tenho certeza que foi uma grande geradora de oportunidades, de esperança nesses 30 dias. Muita gente falou a respeito dos institutos federais, foi uma coisa que eu acho que contagiou bastante, e a gente vai ter que perseguir isso realmente como uma grande possibilidade para o norte e para o sul da nossa cidade. Se a gente juntar, só para te contar aqui, se a gente juntar as assinaturas que a gente tem no abaixo-assinado físico, mais as que a gente tem na petição pública, a gente já está perto de 1.000 assinaturas. Nossa, então está correndo. O pessoal quer mesmo. Mesmo. E você que não assinou, já assina. Já procura assina, ali a página da Helenira aí no Instagram, ela já te informa direitinho. Nós chamamos Está na bio. Está na bio também. A página é @HeleniraNaluta. Todas as minhas páginas são @HeleniraNaluta. Né? Está sempre na luta. Até no nome. O Conde diz que é o meu sobrenome. Meu sobrenome não é mais Vilela, é na luta. As pessoas conhecem mesmo, Helenira na luta. Helenira é na luta agora também com o desafio de ser pré-candidata a vereadora na capital, com os projetos voltados aí, pelo que a gente já está vendo, pela educação, em favor das comunidades tradicionais da cidade. O que mais que a Helenira tem para propor aí para a nossa cidade, até que a gente possa realmente, depois do TRE autorizar, dizer que agora a Helenira é candidata, que agora as regras eleitorais têm essa questão, né? Pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Continua à disposição da cidade, Leila, mas depois de ter passado um mês na Câmara e com o acúmulo que eu venho trazendo para a educação, para as mulheres, eu acho que é fundamental a gente perceber o quanto a participação das mulheres na política realmente desloca o eixo, assim, onde a gente vê quando mulheres são da classe trabalhadora, são mulheres comprometidas com as pautas das mulheres, porque olha só o que aconteceu, olha como o governo Lula é maravilhoso. A gente, infelizmente, teve 6 anos ali do governo do golpista mais o do inelegível, e a gente voltou a ter criança passando fome no Brasil, por decisão explícita deles. Eles promoveram conscientemente políticas que colocaram crianças no nosso país na fome. Em um ano, o governo Lula tirou 90% das crianças de 0 a 6 anos que estavam passando fome da fome. 90%, em um ano de trabalho. Dessas famílias, 3 de cada 4 famílias que tinham crianças de 0 a 6 anos passando fome eram de mãe solo. Eram de mulheres sozinhas que tinham sido... Aí, eu, às vezes, nem gosto muito que o povo diz que o Lulinha é pai, né? Mas o que a gente vê é que, para essas famílias, ele literalmente foi o pai, que está faltando. Que muitas vezes as mulheres são abandonadas, né? 3 de cada 4, 75% das famílias que tinham crianças de 0 a 6 anos passando fome eram famílias compostas só por mulheres e crianças. Então, essa promoção dessa política é uma coisa que a gente precisa fazer aqui em Florianópolis. Então, olhar para as pessoas que estão passando necessidade e, ao invés de olhar eles como inimigos, olhar eles como pessoas que precisam de oportunidade. E quem dá oportunidade é o PT. E a importância, Leila, você é pré-candidato a prefeito. Você sabe que não dá para fazer nada como prefeito se não tiver uma bancada na Câmara de Vereadores que tiver o mesmo compromisso. O compromisso de promover a vida das pessoas e respeitar a vida na natureza, até porque não vai ter a nossa se não tiver a deles. Lembrar que a gente faz parte da natureza, na verdade, e a gente conseguir, então, defender as mulheres, porque as mulheres, quando você defende as mulheres, você defende junto as crianças, os idosos, você diminui a violência. Olha só. Então, ter essa compreensão e essa representatividade junto com uma Câmara, então uma Câmara que tenha junto com uma Prefeitura esse entendimento. É isso que a gente quer. Então, e sempre via educação. Eu não consigo,
Nunca militei fora da educação. Porque quando eu comecei aos 12 anos, foi uma passeata de movimento estudantil, Sim. defendendo a educação. Sempre trabalhei. Vou fazer, ano que vem, não conta para ninguém, não. Ano que vem vai fazer 30 anos que eu sou professora. 30 anos de professora. Eu comecei com 19 anos em sala de aula mesmo, contratada, tocando a turma inteira pelo ano inteiro, não é? Fui lá, dei uma palestra. Tu viu várias histórias passando pelas tuas mãos e vendo a transformação que é, né? A transformação que um Instituto Federal faz na vida da pessoa. E vou te contar um caso do que é quando a gente tem uma política, por exemplo, que é contra a educação e quando tem a favor. Eu tive um aluno brilhante, fazia engenharia de telecomunicações, era meu aluno. Um dia, no meio do governo do inelegível, olha para mim e fala: professor, eu vou parar de estudar, porque eu vou ter que trabalhar e não está dando mais. Nossa. Porque a promoção do desemprego prejudica a educação, porque a família não consegue mais trabalhar em menos pessoas para poder bancar o estudando. E aí você olha, outra coisa, durante o governo do golpista e do inelegível, o salário dos trabalhadores caiu muito. Sim. Foi só um ano de governo Lula que a gente conseguiu fazer 90% das negociações com, no mínimo, a inflação ou com um ajuste acima da inflação. 90%. Então, essa é a diferença. E aí, eu olhando pela educação, eu vejo o quê? Eu vejo aquele moço podendo voltar para a escola para estudar e se dedicar aos estudos. E se ele se formasse, que o governo do inelegível não deixou, ele seria a primeira pessoa na família dele a ter curso superior. Olha o que foi tirado. E olha o que pode ser devolvido. Mas eles falavam isso na cara dura, né? Tinha o ministro da Economia que falava que muitos das filhas de empregada viajando nos aviões. Eles falavam, eles não tinham vergonha de falar. Isso que é muito... E é escandaloso, né? Que a gente tenha pessoas que defendam um governo que realmente era muito claro nas suas opiniões e nas suas atitudes, de dizer o seguinte, ó, aqui não tem política para pobre. Aqui é cada um que se vire e deu. Pô, e a gente tem um governo agora que tem acolhido realmente, tem colocado na agenda da economia, na agenda, no orçamento do país, as pessoas que mais precisam. E isso nos orgulha muito com a história do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Não é por acaso, Helenira, que a gente conseguiu reconduzir o Lula para o 3º mandato, já teve a Dilma por 2, é o maior partido da América Latina, que hoje tem uma liderança mundial, pedindo a paz no mundo, levando as possibilidades de que a gente pare de fabricar no mundo, fabricar armas e fabriquem alimentos, que a gente persiga aqui com todas as forças, e é a luta que ele tem feito, né? Sabendo justamente que ele viveu, ele mesmo conta do que ele viveu, e sabendo a luta que é para poder buscar as garantias mínimas de nutrição para as pessoas que nesse planeta ainda vivem. E a gente tem uma missão grande, a gente tem mais uma eleição pela frente, tem mais uma tarefa de gerar esperança, tem mais uma tarefa de ir ao encontro dos eleitores, num processo de democracia em que foi conquistado o poder do voto, de as pessoas chegarem na urna, escolherem quem vai estar governando o nosso município, as prefeituras, através do passo municipal ou também da Câmara de Vereadores. E a importância que a gente tem de gerar essa reflexão acerca de a gente buscar diminuir as distâncias sociais que a gente tem na nossa cidade, são muito grandes. Na cidade real, que às vezes não aparece no TikTok do prefeito. E é importante que possa ajudar a fazer isso. E estão aumentando essas distâncias. Quer dizer, elas tentam diminuir. A política do governo federal está tentando diminuir e a política da prefeitura tentando aumentar. Você acredita que na Câmara de Vereadores você falou que não tinham vergonha, né? Teve pessoas que disseram com todas as letras: eu não quero que a minha filha veja uma pessoa em situação de rua quando está indo para a escola. Então, tem que tirar o restaurante popular daqui, ou o restaurante popular não pode alimentar pessoas em situação de rua. E aí você olha e fala: a gente também não quer ver ninguém em situação de rua. A diferença é que eu não quero desaparecer com elas da minha frente. Eu quero que não exista ninguém sem casa. Agora, qual que é a política de moradia da prefeitura? Nenhuma. A Florianópolis é uma cidade que tem uma unidade de Minha Casa Minha Vida, na Ponta do Leal, que foi conquistada por aquela comunidade com muita luta, apesar de prefeitura atrás de prefeitura boicotando. E agora vai ter uma na Ocupação Marielle, de novo, porque a comunidade se organizou, e em ambos os casos o dinheiro vem do governo federal. O governo municipal não constrói uma casa nessa cidade desde 2008. E ajuda na especulação, né? E fica contribuindo com grandes empresários que boicotam a cidade, porque constrói o prédio sem tratamento de esgoto, joga o esgoto na praia, a praia fica poluída, a pessoa que
podia ganhar algum dinheirinho alugando um quarto durante a temporada, não vai conseguir. Sim. E assim a gente vai. Temos né? desafios, Muitos. mas nós temos as soluções e a gente já provou Com isso com a certeza. história de um partido que tem um modo petista de governar e nós vamos poder fazer isso com a participação da população, com orçamento certeza. participativo, com as pessoas podendo participar, decidindo justamente qual o rumo que a cidade vai tomar, podendo participar, ajudando na fiscalização, podendo participar, ajudando na execução. E isso vai ser muito interessante, eu tenho certeza que se experimentarmos isso na nossa cidade, eu tenho certeza que jamais vão querer outro modelo de governo. Vai dar certo. E nós vamos contar contigo, Lenira. Te agradeço a tua presença aqui. Grande desafio para ti, sucesso. Espero que a gente possa fazer grandes encontros durante esse processo pré-eleitoral e depois eleitoral também. Agradeço a oportunidade de quem está acompanhando aqui também no YouTube. E depois a gente vai estar passando também alguns cortes da entrevista da Lenira também nas redes sociais, tanto minhas quanto as delas também, quanto as dela também. A gente fica por aqui, muito obrigado a você, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu! Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.